Eles não comiam há dias, depois, semanas. No começo ainda havia esperança. Pequenas reservas, animais, qualquer coisa que pudesse ser transformada em alimento. Mas isso não durou. Os cavalos desapareceram primeiro, depois os cães, depois qualquer criatura que se ouvisse. E, eventualmente, até os ratos sumiram. Homens que haviam marchado milhares de quilômetros com um propósito claro, agora se arrastavam pelo chão, vasculhando a terra em busca de qualquer coisa que pudesse enganar a fome. Couro endurecido, ervas amargas, fragmentos de ossos. Não era mais sobre nutrição, era sobre sobreviver por mais um dia. E então, algo aconteceu. Algo que nenhum plano de guerra previa. Algo que nenhuma fé justificava, mas que naquele momento parecia inevitável. Porque quando o corpo começa a falhar, a mente segue logo atrás, e a sobrevivência passa a ser a única regra. Essa é a história de um dos cercos mais brutais da história. Um momento em que um exército inteiro foi levado além de todos os limites e precisou decidir o que estava disposto a fazer para continuar vivo. No ano de 1098, durante a Primeira Cruzada, dezenas de milhares de soldados chegaram diante das muralhas de Antioquia. Uma cidade antiga, rica, fortificada, mas acima de tudo, estratégica. Antioquia não era apenas mais uma conquista. Ela era um ponto de controle essencial entre o Oriente e o Ocidente. Quem dominasse aquela cidade controlaria rotas comerciais, movimentos militares e o fluxo de poder em toda a região. Para os cruzados, aquilo significava avanço, significava vitória, significava história. Mas também significava risco, porque Antioquia não era fácil de tomar. Suas muralhas eram imensas, construídas ao longo de séculos. Torres de vigilância cobriam cada ângulo, e dentro delas havia disciplina, organização e resistência. Os cruzados cercaram a cidade. A estratégia era simples, pelo menos no papel: isolar Antioquia, cortar seus suprimentos e esperar até que a cidade cedesse. Era uma tática comum e, muitas vezes, eficaz. Mas havia um problema. Antioquia não estava completamente isolada. Rotas secundárias ainda funcionavam. Pequenos grupos conseguiam entrar e sair. Suprimentos continuavam chegando, mesmo que em menor escala. E, enquanto isso, do lado de fora das muralhas, o tempo começava a agir contra os próprios sitiantes. No início, a escassez era leve. Alguns dias com menos comida, rações um pouco menores. Nada alarmante. Mas guerras não são decididas apenas por batalhas. Elas também são decididas por resistência. E resistência exige recursos. Com o passar das semanas, os arredores de Antioquia começaram a mudar de cara. Campos antes férteis foram esgotados. Animais desapareceram. Fontes de alimentos simplesmente deixaram de existir. Grupos eram enviados para procurar comida cada vez mais longe. E cada vez voltavam com menos. O que antes era uma operação militar começava a se transformar em um teste de sobrevivência. E a fome começou a aparecer. No começo era apenas um incômodo, um desconforto constante, mas logo se transformou em algo maior. A fome tira energia, depois tira foco, depois tira controle. Soldados começaram a enfraquecer, marchas se tornaram mais lentas, turnos de vigia mais difíceis. E então, algo ainda mais perigoso começou a surgir: a quebra da disciplina. Ordens passaram a ser ignoradas, e hierarquias começaram a perder força, porque quando o corpo está à beira do colapso, obedecer deixa de ser prioridade. Sobreviver passa a ser tudo.
As rações foram reduzidas, depois reduzidas novamente, até que praticamente desapareceram. O exército fez o que pôde. Abateram os cavalos, animais essenciais para a mobilidade e combate. Depois os animais de carga. Depois qualquer criatura que pudesse ser capturada. Mas nada disso era suficiente, porque um exército daquele tamanho consome mais do que qualquer território pode sustentar por muito tempo. E quando os recursos acabam, a guerra muda. Ela deixa de ser contra o inimigo e passa a ser contra a própria realidade. À medida que a fome se aprofundava, o comportamento começou a mudar. Homens começaram a roubar uns dos outros. Pequenas disputas se transformaram em confrontos. Restos de comida passaram a ser motivo de violência. A confiança desapareceu. E, com ela, a unidade do exército. Aquilo já não era apenas uma força militar. Era um grupo fragmentado, tentando sobreviver. E então veio o inverno. O frio intensificou tudo. O corpo, já fraco pela fome, passou a sofrer ainda mais. Doenças começaram a se espalhar. A morte deixou de ser uma possibilidade distante e passou a ser algo cotidiano. Corpos começaram a se acumular e, por algum tempo, foram deixados onde caíam. Porque enterrar mortos exige energia, e energia já não existia. Foi nesse cenário que a linha começou a desaparecer. A linha entre o aceitável e o impensável. No começo eram apenas rumores, histórias sussurradas entre os soldados, coisas que ninguém queria confirmar, mas que ninguém conseguia ignorar. Alguns começaram a usar os corpos como fonte de alimento. Não era algo organizado, não era discutido abertamente, mas estava acontecendo. E uma vez que começou, não havia como parar. Porque aquilo não era uma escolha comum, era o último recurso. Cronistas da época registraram esses acontecimentos com cuidado, sem detalhes excessivos, sem glorificação. Apenas o suficiente para deixar claro até onde a situação havia chegado. E o mais perturbador não foi o ato em si, mas o fato de que ele surgiu naturalmente, quando todas as outras opções desapareceram. Ainda assim, apesar da fome, do colapso e da degradação, os cruzados permaneceram. Eles não recuaram, porque Antioquia ainda importava. E, na lógica da guerra, às vezes o objetivo se torna mais importante do que qualquer custo humano. Então surgiu uma oportunidade. Uma traição vinda de dentro da cidade. Um guarda disposto a abrir uma passagem. Um momento de vulnerabilidade. Uma chance. E, mesmo enfraquecidos, eles aproveitaram. Durante a noite, os cruzados entraram em Antioquia, escalaram muralhas, abriram portões e tomaram a cidade. Depois de meses de sofrimento, a vitória finalmente havia chegado. Mas ela não trouxe alívio, porque quase imediatamente tudo mudou novamente. Um grande exército inimigo se aproximava, e agora os cruzados estavam dentro da cidade, cercados, sem suprimentos, sem força, sem saída. A situação era praticamente a mesma, mas pior, porque agora não havia mais para onde fugir. O exército estava exausto, fisicamente destruído, mentalmente abalado. Mas algo havia mudado. Os homens que restaram já não eram os mesmos que chegaram ali meses antes. Eles haviam enfrentado a fome extrema, a perda de controle e a quebra de todos os limites. O medo já não funcionava da mesma forma, porque eles já haviam vivido o pior cenário possível e continuaram vivos. E isso cria algo perigoso, uma espécie de resistência absoluta, não baseada em força, mas em aceitação. Aceitação de que não há mais nada a perder. Contra toda lógica,
Eles decidiram lutar. Mesmo enfraquecidos, mesmo em menor número. Eles saíram da cidade e enfrentaram o exército que os cercava. O que aconteceu em seguida surpreendeu todos, porque aquilo já não era um exército comum. Era um grupo de sobreviventes, homens que haviam sido levados ao limite e atravessado esse limite. Eles não lutavam apenas por vitória, eles lutavam porque não existia outra opção. E, de alguma forma, eles venceram. O cerco de Antioquia se tornou um dos eventos mais importantes da Primeira Cruzada. Mudou o rumo da guerra